Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita. Nós estamos aqui hoje para estudarmos um texto da irmã Juliana da Costa Silva Gonçalves. Ela atua no projeto Calçado de Life Words, MBA em Administração e Comunicação Empresarial, pós-graduada em Formação Missionária e tem bacharel em Comunicação. Ela é lá do Rio de Janeiro. Então, a irmã Juliana escreveu um texto chamado Conhecidos por Completo. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando nós lemos o texto, quando estudamos, né, juntinho com a porção bíblica, o que acontece? Nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso engaja a gente na missão de Deus e promove o nosso crescimento cristão. Eu não escrevi o texto, como vocês sabem, foi a irmã Juliana Oliveira. Então, o que eu vou fazer? Vou ler e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, por esse nosso devocional e porque podemos aprender mais um pouco dele. Senhor Jesus, nós te oramos a Ti, pedindo que Tu nos abençoes de forma que possamos ter ouvidos de ouvir, corações ensináveis, que estejamos atentos para tudo que o Senhor vai nos falar. Que realmente seja uma importante lição e que ela fique na nossa mente e no nosso coração para nós podermos compartilhá-la. É o que te pedimos, não porque mereçamos, mas em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Conhecidos por Completo e nós vamos ler o Salmo 139, do versículo 1 ao 18. Então, seria bom que você pegasse aí a sua Bíblia, porque 18 versículos é bastante, né? Então, para a gente ler juntinho aí. Então, Salmo 139, versículos do 1 até o 18. E diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Portanto, a palavra ainda não chegou à minha língua e Tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente ali estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz. Tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia. Portanto, para ti, as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que só um deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia.
Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Conhecidos por Completo. E o versículo escolhido é o 14, que diz: Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as suas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Bom, então a irmã Juliana Oliveira conta assim, que quando ela ficou grávida, a experiência de ela engravidar, de poder ter aquele bebezinho na barriga dela, foi a coisa mais incrível que ela já viveu. Ela nunca viveu nada mais incrível, melhor, mais maravilhoso que isso. Porque ela já tinha 10 anos de casado, quando finalmente ela engravidou. Quando finalmente Deus deu para eles de presente um bebezinho. Então, irmãos, para ela, eu imagino que é uma coisa indescritível, né? As semanas da gravidez, em plena pandemia, porque ela ficou grávida na pandemia, era um refúgio de alegria e paz, mesmo no meio daquele caos, né? Que estava tudo ao redor aí, ao redor dela, né? Que estava gestante. Então, o mundo estava parado pela pandemia, mas a irmã Juliana Oliveira tinha consolo em seu bebezinho lá que estava dentro dela, né? Então, foi uma experiência de fé, porque ela não podia controlar nada que estava acontecendo, nada. Nada do que estava vendo dentro dela, o crescimento do bebê, a alimentação, ela não podia controlar. Ela não sabia se o bebê estava saudável, se não estava saudável, se era perfeito, se não era perfeito. Então, quando ela conta assim, que quando ela lia o Salmo 139, ela tinha alívio e paz. Porque aquelas palavras eram como se ela pegasse, né? Fossem palavras que ela pudesse pegar, de tão palpável que era naqueles meses, né? Então, quando ela lê a respeito de como Deus criou o ser humano, ela conta que ela percebeu que Deus não estava só criando um bebezinho dentro dela, né? Mas ela se lembrou que um dia Deus a criou. Deus criou cada um de nós. Então, olha que coisa incrível, né? Quando o Salmo fala de tecer a gente no ventre, tá falando da gente também, olha que coisa maravilhosa, né? Então, o texto vai mostrar pra gente que Deus, ele não tem só controle da vida da gente quando a gente sai de embrião e vira um bebê, quando a gente é criado, mas ele tem controle de tudo. Ele conhece completamente todos os nossos dias. Não tem nenhum dia que Deus não conheça. Não tem nada que seja escondido, nada que seja oculto para ele. O Senhor conhece todos os nossos dias. O que a gente fala, o que a gente pensa, tudo Deus vê. Olha que coisa incrível, né? E assim, não tem lugar nenhum no mundo que a gente possa se esconder, porque ele está em todos os lugares, né? A gente acabou de ler. Vai na aurora, vai nas profundezas, vai na sepultura, vai nas trevas, Deus está lá. Então não tem lugar nenhum que a gente possa se esconder. Ele está atento a tudo, fora de nós e dentro de nós. Bom, para quem quer andar em maus caminhos, né? Para quem não crê em Deus, para quem anda em trevas, isso deve ser muito assustador, né? Para aqueles que querem esconder as coisas erradas que faz, os seus pecados. Mas para nós que buscamos o perdão de Jesus toda vez que erramos, para nós que nos arrependemos, para nós que aceitamos o sacrifício de Cristo na nossa vida, é muito importante saber que Deus cuida de tudo e Ele sabe de todas as coisas e Ele está cuidando de nós, né? Então, aquele que nos formou, que nos conhece, Ele pode socorrer a gente em qualquer situação. Não tem nenhum desafio que Deus não possa fazer com que nós vençamos. Em qualquer lugar, não tem nada que Deus não possa vencer. Ora, então, diante disso, o que a gente deve fazer? Descansar, pois aquele que criou a gente vai com a gente até o final.
Isso é maravilhoso, né? Bom, irmãos, então nosso manancial termina assim, ó. Nosso Deus nos cerca com cuidado e amor em qualquer lugar ou situação. Isso é muito tranquilizador. Nesses dias que nós temos vividos de tantas coisas difíceis, tantos desafios, oh, como é bom saber, né? Que Deus tem cuidado de nós, que Ele nos conhece por completo e está aí para nos ajudar, para nos direcionar, nos orientar e proteger. Amém? Bom, irmãos, então eu vou terminar, né? Deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que Deus nos conhece por completo, o abraço dá super mega certo. Quero que vocês também se lembrem do nosso versículo que nós nos propusemos a decorar nesse ano, né? Que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.